Amados internautas que nos seguem aqui pelo nosso canal, hoje é um dia muito alegre para nós aqui no nosso estúdio, porque nós vamos falar sobre o jubileu, o Ano Santo 2025, esse Ano Santo ordinário na igreja, que vai nos ajudar a ter um caminho de espiritualidade muito importante. Eu quis trazer aqui no estúdio para esse podcast o Padre Osias Xavier, que é o responsável pela nossa liturgia diocesana, que faz um trabalho muito bom com a nossa equipe diocesana de liturgia e estuda muito esse tema, está preparado para nos explicar em detalhes o que é o Ano Santo, estipulado pelo Santo Padre, o Papa Francisco, que já abriu o Ano Santo no dia 24, o último agora de dezembro, na Santa Sé, abrindo a Porta Santa. Padre Osias também é o pároco da paróquia Santo Expedito, está fazendo um trabalho muito bonito ali, construindo a igreja nova, e tem feito um pastoreio extraordinário com o povo daquela comunidade. Padre Osias, bom dia, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Bom dia, excelência, bom dia também os que estão nos acompanhando, né? Uma alegria estar aqui nesse podcast com o senhor, falando sobre esse tema tão bonito, né, da nossa igreja. E espero, apesar do meu nervosismo, dar conta daquilo que é necessário e tentar ajudar um pouco, iluminar um pouco as pessoas que estão nos acompanhando. Aqui do seu lado está a relíquia de São Padre Pio, e atrás do senhor está uma bonita imagem de São Padre Pio, que vai te ajudar, que o senhor Amém. Parece muito com ele. Sim. O senhor gosta de São Padre Pio? Amo, é um dos meus santos de devoção. O senhor estava pedindo minha imagem aqui, mas não tem, não posso. A imagem é muito especial, não dá para mim te doar essa imagem. Vamos ver. Aí Vamos ver, o Otávio está botando intenção. a imagem, está ali do lado. A imagem de São Padre Pio está bem atrás do senhor. Ai, que bom. Bem, o que é o Ano Santo 2025? Então, para falar do Ano Santo, a gente vai em uma das fontes, né, da nossa fé, que é a Sagrada Escritura. Se a gente olha no livro do Gênesis, quando Deus faz o mundo em 6 dias, no 7º dia ele descansa. E esse descanso do 7º dia do Senhor, que foi sempre, né, tido em muita consideração pelos judeus, depois ele vai ser colocado como regra, mas o livro do Levítico, especificamente no capítulo 25, vai prescrever que a cada 49 anos, o 50º ano seja um ano de descanso, tanto para o povo quanto para a terra, fazendo memória daquele 7º dia que o Senhor descansou, né? Então, esse ano era um ano muito esperado pelo povo, porque era um ano onde eram redimidas as dívidas que o pessoal tinha, onde se dava um valor a mais para o descanso, onde se deixava os trabalhos mais pesados, né, para que o povo pudesse descansar. E, desde o início, a tradição católica foi tomando para si essa bonita tradição judaica, né? De modo que nós temos alguns antecedentes do Ano Santo, né? O Ano Santo, de maneira como a gente conhece hoje, começou no ano 1300. Então, 1300, o Papa Bonifácio VIII promulgou um jubileu. Mas, já antes desse Ano Santo, nós tínhamos algumas datas, algumas ocasiões onde os papas concediam graças especiais, né? Por exemplo, em 1122, no Santuário de Santiago de Compostela, que até hoje é um ponto grande, né, importante de peregrinação, o Papa concedeu que quando o jubileu, ou quando o jubileu mesmo, né, do Santuário de Santiago, caísse no domingo, o Papa concederia para o santuário o ano jubilar e concederia a indulgência para as pessoas. Também, em 1216, o Papa Honório III atendeu um pedido de São Francisco de Assis
e concedeu indulgências para as pessoas que visitassem a Porciúncula, né, aquela igrejinha que tem lá em Santa Maria dos Anjos. E até hoje ainda tem essa indulgência da Porciúncula, né, Sim. nos dias ali próprios. Em 1294, o Papa Celestino V, que foi um dos últimos papas que renunciaram, né, o Papa Bento XVI, é uma história bastante interessante, concedeu também indulgências às pessoas que visitassem o santuário de Áquila. E em 1300 o Papa, então, faz esse ano santo, esse jubileu, né, que é um ano especial de graças para toda a igreja. Depois, Excelência, esse jubileu que de 50 em 50 anos era celebrado, passou a ser celebrado a cada 25 anos, porque existia ali um problema de geração, né? Uma pessoa que nascesse ali, morresse com menos de 50 anos, talvez não poderia participar do próximo jubileu. Até mesmo porque a expectativa de vida das pessoas da Idade Média era bastante baixa, né? Então se diminuiu esse período para 25 anos. E é o que nós temos hoje. A cada 25 anos, nós temos os chamados jubileus ordinários, como o senhor disse no início do programa, né? Em algumas outras ocasiões, os papas também podem promulgar jubileus extraordinários, como foi o Jubileu da Misericórdia, né, no ano de 2015, que o Papa Francisco fez, e anteriormente, no ano 1983, o Papa São João Paulo II fez um ano santo mariano, né, dos 1950 anos da redenção. E nós vamos ter, no ano 2033, um jubileu da redenção, de 2000 anos da redenção, como o Papa Francisco diz, que esse jubileu já abre a preparação para esse ano santo também. Que bom. Aqui na nossa diocese, como também nas dioceses do mundo todo, a abertura do jubileu nas dioceses ocorrerá amanhã, 29 de dezembro, Missa da Sagrada Família, Solenidade da Sagrada Família. Como o senhor está à frente da comissão de preparação do jubileu, já desde o início do ano, né? Como vai ser na diocese a celebração do jubileu, a abertura e etc. Certo. Uma das graças que a gente tem nesse jubileu é que o Papa sempre pede que os jubileus sejam celebrados nas igrejas particulares. Ao contrário do ano extraordinário da misericórdia, que a gente teve as portas santas nas dioceses, né, foi o indulto do Papa Francisco, esse ano nós vamos ter somente as portas santas na cidade de Roma. Teremos 5 portas santas esse ano, né, das igrejas maiores, das basílicas maiores. O Papa já abriu na Basílica de São Pedro, no dia 24, no dia de Natal. Depois, se eu não me engano, no dia 29, ele abriu uma segunda porta santa no Cárcere, no presídio de Rebíbia, em Roma. Depois serão abertas portas santas nas outras basílicas. São João de Latrão, no dia 29 também, no mesmo dia que serão abertas nas dioceses. Santa Maria Maior, no dia 1º. E São Paulo Fora dos Muros, no dia 5 ou 6 de janeiro, na solenidade da Epifania. E na nossa diocese, assim como em todas as dioceses, nós teremos essa celebração, que é uma celebração especial, com um rito próprio, né, fornecido pela Santa Sé, onde nós teremos o início da celebração em uma outra igreja, no nosso caso, vai ser na Igreja São Sebastião, que também será uma igreja jubilar, né, uma igreja indulgenciada. Logo após, teremos uma procissão para a Igreja Catedral. E aí a continuação da celebração será na Igreja Catedral aqui da nossa diocese. Isso vai ser a abertura, né, do jubileu. Não teremos a Porta Santa, como muitas pessoas estão pensando que terá, mas não teremos. Teremos a Igreja jubilar, indulgenciada, que é a catedral, mas também outras igrejas que os bispos das dioceses ou os ordinários, né, locais podem determinar. Aqui na nossa diocese, o senhor já determinou quais são essas igrejas, né? A Igreja Catedral,
a Igreja São Sebastião, aqui em Formosa, e as igrejas sedes das nossas foranias, a Igreja Santana de Cavalcante, Santana de Posse, Nossa Senhora da Guia em Alvorada do Norte e Divino Espírito Santo em Planaltina de Goiás. E aí, a partir dessas igrejas, os fiéis poderão ter acesso às mesmas graças que as pessoas que forem a Roma terão. Então, isso é uma graça também que nós vamos ter nesse ano santo jubilar. Nós teremos algumas datas de jubileus especiais para pastorais, grupos. Sim. O senhor poderia falar sobre isso? Então teremos, né? Essas datas são muitas que já foram fornecidas pelo nosso coordenador de pastoral. Então teremos, em comunhão com a Santa Sé também, que terá esses jubileus específicos, nós teremos jubileus para os movimentos e para pastorais. Então, teremos o jubileu do clero, o jubileu das famílias, o jubileu da juventude, o jubileu dos doentes, dos enfermos. Também será celebrado o jubileu nos presídios, teremos jubileu com as autoridades, jubileu das vocações, né? Então, por grupos de afinidade serão reunidas as pessoas para a celebração desse jubileu. Também, Excelência, uma questão muito importante do jubileu é a peregrinação. Né? É até uma coisa que é dita na bula de proclamação que se dê uma importância à peregrinação. Não se, eu usaria até uma palavra, não se facilite demais o acesso para que as pessoas tenham também essa capacidade de ir, né? Porque a questão da peregrinação é uma coisa importante no jubileu, né? Que representa, no final das contas, um caminho do coração que é feito, né? Para que as pessoas cheguem ao acesso de Deus. E essas igrejas jubilares serão também lugares de peregrinação para as paróquias daquela forania, né? Então, a gente pede que nas paróquias aconteçam aí essa organização junto com os párocos, né? Se haja antes uma celebração penitencial para que as pessoas estejam em estado de graça para receber as indulgências, e cada diocese se organize ali com o vigário forâneo, com o pároco dessas igrejas jubilares, para que aconteçam essas peregrinações. Então, assim, a nossa diocese está bem preparada para celebrar o jubileu, graças a Deus, né? A movimentação está bastante organizada. E isso é uma graça que nós podemos receber nesse ano, que chega a nós aqui na Diocese de Formosa através dessas igrejas jubilares. Padre Osias, a Andréia Carneiro, Sim, que está conosco, e obrigado a todos que estão conosco, ela está perguntando onde poderemos encontrar a lista com essas igrejas jubilares. Com certeza ela não é da Diocese de Formosa. Uhum. Andréia, né? É. Andréia, aí você precisa entrar em contato ou com as mídias sociais da sua diocese, no site ou na cúria. Certamente aí na sua diocese tem essas igrejas jubilares. O certo é que a igreja catedral é uma igreja jubilar, né? Mas, com certeza, o bispo aí da sua diocese deve ter determinado outras igrejas. Cada diocese tem aí a sua organização. Então, procure aí os meios de comunicação da diocese, que com certeza você vai encontrar quais são essas igrejas. Vocês podem colocar aqui as perguntas, as dúvidas, na medida do possível que a gente souber responder, a gente vai falando aqui. Padre Osias, o tema do jubileu. Sim, o tema desse nosso jubileu, como o Santo Padre sempre determina, né, é peregrinos de esperança. Peregrinantes in spem, que é a versão latina, né? E o Papa, de maneira muito feliz, colocou para nós esse tema da esperança, essa virtude teologal da esperança, para que nós possamos meditar, para que nós possamos aprender nesse ano jubilar e também para que nós possamos exercitar, né? A voz da igreja é sempre uma voz profética, isso é muito importante, né? Parece até meio contraditório, né, que a igreja, em situações difíceis como essa que nós estamos vivendo, proponha um tema como esse, né? Como viver a esperança
no mundo onde a gente está vendo tanta guerra, tanta destruição, tanto ódio entre as pessoas, entre as nações, e o Papa, de maneira profética, realmente coloca esse tema. Através dessa bula, Dom Adair, que eu indico muito a leitura, né? E que é realmente uma fonte de meditação para esse ano jubilar, que é a bula de proclamação do ano jubilar, a bula Spes non confundit. Essa aqui, que você que nos acompanha pode adquirir pelas edições CNBB, outras editoras também têm, ou no próprio site da Santa Sé, do Vaticano, lá encontra o texto na íntegra. E tem uma reflexão bastante interessante, né, sobre a esperança, sobre a virtude da esperança. Esse é o tema para esse ano, né? Então, aí nas pastorais, nas paróquias, nos grupos de reflexão, que nós temos aí espalhados por todo o Brasil, né? O Santo Padre pede que esse tema seja refletido, seja encorajado nas pessoas e que a Igreja retome aí essa vocação de ser um sinal de esperança, né? A Igreja sempre, como Jesus foi sinal de contradição. Então, se o mundo de hoje, como o senhor sempre diz e reflete, né, é um mundo desesperado, que nós sejamos sinais de esperança para as pessoas, né? Sobretudo nesse ano jubilar, onde a gente é chamado a meditar esse tema, né? O Papa, de maneira muito especial, abriu uma porta santa em um presídio, né? E isso tem muito a dizer a nós, né? Em uma situação onde, às vezes, as pessoas perdem as esperanças de melhora, ou onde a gente enxerga assim até com um olhar de desprezo e um olhar de desesperança. Ele abre essa porta num presídio e depois, saindo ali do presídio, ele disse que aquela era a sua segunda basílica, né? Para dizer que mesmo nessas situações assim difíceis, situações limite, de aparente desespero, nós podemos com Cristo ter esperança. É muito interessante isso que o padre Osias fala para nós, nesta referência ao Santo Padre, porque o bispo, o Papa é bispo, o bispo não pode ficar ausente dos pobres. O fato da gente ter esse ofício, você tem uma facilidade muito grande para distanciar daqueles núcleos de desespero das pessoas. Sim. Eu, quando fui ordenado bispo, eu quis tomar para mim um cuidado de um acampamento do pessoal de Sem Terra, como eu já fazia já como padre, para você não distanciar do sofrimento das pessoas. Aqui na Diocese nós temos um acampamento, aqui no município de Formosa, que há 9 anos esse povo está debaixo das lonas, no sofrimento. Mas eles são felizes, eles estão ali plantando, e todo mês eu estou lá com a missa com eles, a gente ajuda em diversas situações. Então, eu entendo essa atitude do Papa, porque nós, bispos, não podemos, como também o senhor que é padre, o padre Maico, que está aqui conosco, e os padres que nos acompanham, nós que somos sacerdotes, nós não podemos afastar dos pobres. E é muito fácil a gente ficar nos círculos de pessoas de classe média, de classe alta, e ficar usando também as benesses disso. Sim. A gente precisa estar com os pobres. Um presídio é uma desgraça. Sim. Haja vista, aqui em Formosa está construindo mais um, enorme, né? É um lugar triste, onde você tem as piores espécies humanas. Sim. E também tem as pessoas que estão presas injustamente, sim, como nós estamos vendo e acompanhando a situação do Brasil. Então, isso é muito importante. O senhor tinha falado desta importância que o jubileu também possa acontecer nas dioceses. O Sangli nos perguntou aqui, então, dona Adair, não precisamos ir com o senhor a Roma para receber as indulgências. Você podia explicar isso? Se puder ir com o bispo, melhor ainda, né? É uma graça estar em Roma, sempre. Mas as indulgências, elas podem ser recebidas nas dioceses, nas igrejas jubilares, também em outras situações, né? O Papa
assim como São João Paulo II dizia, escancarou realmente as portas para que as pessoas possam receber indulgências. Os doentes, por exemplo, que não podem sair de casa, pode fazer uma oração ali em casa nessa intenção, receber a indulgência. Grupos de estudo, eu achei isso muito interessante, grupos de estudo do Catecismo da Igreja Católica e dos documentos do Concílio Vaticano II também podem receber a indulgência, né? As pessoas que vão visitar as igrejas jubilares, as pessoas que fazem ali uma obra de caridade, o senhor falou muito bem dos pobres, né? Também nesse ano jubilar são obras indulgenciadas. Então, junto com esse documento aqui, Dom Adair, tem no final, que também pode ser encontrado na internet, as normas sobre a concessão de indulgências. Uhum. Todas as obras indulgenciadas, além dessas aqui que eu falei, estão aqui e podem ser conseguidas essas indulgências, não precisando peregrinar a Roma e nem passar pela Porta Santa em Roma, né? Mas é claro que se puder ir em Roma é uma graça, né? Estar na cidade Nós eterna. estávamos naquela confraternização lá no seminário, no dia da missa Sim. de Dom Vítor, e saiu entre nós lá o assunto das indulgências, e aí um sacerdote partilhava da sua dificuldade de compreender a questão das indulgências. Talvez seja em razão da questão histórica, do Sim. preconceito que se criou contra as indulgências a partir de Lutero, né? A igreja tem o poder das chaves, né? De ligar e desligar. O senhor poderia falar um pouquinho disso para o povo aqui, a respeito disso, desse poder que a igreja tem de estabelecer essas graças, que a indulgência é um apagar da culpa, né, dos pecados perdoados. Sim. Eu acho importante, Dom Adair, a gente olhar para a questão das indulgências desde o ponto de vista positivo, que a gente tem essa tendência muito de olhar do ponto de vista negativo, né? A indulgência como um apagar a pena do pecado. Mas vamos olhar, o senhor começou falando aqui de São Padre Pio, né? Que é um santo extraordinário, espetacular, de muitos méritos. Os méritos que São Padre Pio, os outros santos, né? Santa Rita, que tem ali, São José, a Virgem Maria, os méritos da vida de santidade desses homens e dessas mulheres, eles são um tesouro. Então, eles ultrapassaram a vida dessas pessoas e podem chegar até nós. De modo que existe um capital de graças no céu, ou um tesouro de graças, que a igreja tem o poder de distribuir para as pessoas. Quem são essas pessoas? Nós que estamos aqui na Terra e os nossos irmãos que estão no purgatório e não podem fazer nada para merecer o céu, né? O tempo de merecer, diz o catecismo, é essa vida aqui. De modo que a indulgência é a aplicação dos méritos dos santos e da Virgem Maria Santíssima para que nós sejamos libertos dessas penas temporais do pecado, ou como diz a doutrina da igreja, dessas sujeiras que o pecado deixa na gente, né? É como se a gente se suja e peca. Na confissão, nós somos livres do pecado, mas a gente precisa voltar e tomar banho dessa sujeira. Isso é a indulgência limpa essa pena que a gente deveria pagar pelo pecado. A gente usou aqui o exemplo do presídio, né? O presídio, ele tem esse nome penitenciária e esse nome vem de penitência. O que o presidiário está fazendo na penitenciária? Fazendo a penitência e pagando a pena pelo crime que ele cometeu. Mesmo que ele fosse perdoado daquele crime, por justiça, ele deveria pagar a pena. Por isso que existe o purgatório, né? O purgatório é o lugar onde nós vamos ser redimidos dessas penas temporais do nosso pecado. Então, a indulgência, ela abrevia esse tempo que a gente deveria passar no purgatório. E a indulgência pode ser plenária, ou seja, limpar toda essa pena, ou ela pode ser parcial, limpar parte dessa pena de pecado. No Ano Santo, nós vamos ter uma graça especial. No Ano Santo, nós vamos poder receber
a indulgência plenária, através dessas obras indulgenciadas, e poderemos também receber a indulgência 2 vezes no dia, Dom Adair. Ah, é sim? 2 vezes no dia. Uma vez para nós vivos e outra vez para um falecido. Então, normalmente se poderia receber uma indulgência plenária 1 vez no dia e aplicá-la, ou para si mesmo ou para algum falecido. Durante o Ano Santo, mediante a visita a algum desses lugares ou a realização de uma obra indulgenciada, poderá se adquirir a indulgência plenária ou para si e também para um falecido. A segunda é sempre para um falecido. Não pode ter 2 no dia, 2 plenárias no dia para si, até porque não precisa, né? Plenária redime de toda mancha do pecado. Mas essa segunda é para os defuntos, né? E o Papa pede, assim, de maneira insistente, que se lembre das almas dos falecidos nesse Ano Santo, né? É claro que, como o senhor falou, é uma coisa meio complicada, sobretudo para os mais simples, de entender a indulgência. Tem muita gente que pensa que a indulgência é o perdão do pecado, né? E aí até a mídia começa a divulgar isso, que o Papa desse Ano Santo vai dar o perdão dos pecados. Não é assim. O pecado é perdoado na confissão. É por isso que o padre, depois da confissão, passa uma penitência, para que a gente vá, entre aspas, para essa penitenciária da misericórdia de Deus e pague a pena que a gente deveria pagar pelo pecado. A indulgência é uma graça a mais. É a aplicação do tesouro dos méritos dos santos. Aqui tem uma pergunta da Tininha Braga. Obrigado, Tininha. Depois eu falo, Andréia, sobre o que você colocou em cima. Ela está perguntando quantas indulgências plenárias necessárias para que uma alma saia do purgatório? Uma só. Uma só. Por isso Você ela é imagina plenária. quantos milhões de almas sairão do purgatório, né? Nesse Ano Santo. Eu lembrava na Justamente. partilha com os padres que quando teve o Ano Santo, eu era pároco da catedral, então a catedral é lugar de indulgência, eu já não tinha mais mortos para lembrar para indulgência para a família, aí eu fiz uma para Pedro Alves Cabral. Você acha que eu fiz certo? Fez certo, vai. Ninguém lembrava mais dele, né? Aqui tem a Andréia Carneiro, ela está partilhando conosco aquilo que eu já falei. Sim. Na minha família, praticamente sou a única católica. E quando fala em indulgência, eles dizem que isso é mentira e que é um meio que a igreja tem de ganhar dinheiro. Sim. Só oro, mas ainda e suplico perdão. Infelizmente, é essa a ideia que as pessoas têm, né? É claro que se a gente for olhar na história, né, realmente aconteceram alguns abusos, sim, e isso a gente precisa ter claro, né? Mas nunca de maneira oficial na igreja. A igreja sempre ensinou o certo, né, com relação às indulgências. É claro que na aplicação disso depois, né, alguns membros da igreja, clérigos, colocaram isso de maneira abusiva mesmo. Mas hoje já não se tem mais essa concepção que se tinha, infelizmente. Eu lembro que quando eu estudei, fiz o ensino médio, isso não faz pouco tempo, se ensinava justamente isso, né? Que eu lembro do professor falando assim, a Basílica de São Pedro foi construída com o dinheiro da venda de indulgências. E aí Lutero se revoltou contra isso, e Lutero é apresentado como um herói, né? Como um herói que quebrou ali aquele sistema de opressão que existia e é colocado como se fosse uma pessoa que realmente queria fazer o bem. E a gente sabe que não é assim. A gente tem dois exemplos de reformadores, né? Lutero, que queria reformar a igreja, criando uma igreja para si, e São Francisco de Assis, que reformou a igreja desde dentro e reconstruiu a igreja desde dentro, fez um grande bem para a igreja, né? Alguém está perguntando que se poderia pedir indulgência plenária para Lutero? Pode, porque assim, a gente não pode dizer que ninguém está no inferno. A igreja né? não diz Não quem sabe, não diz quem está no inferno. A né? gente aplica para quem quiser. Agora, se ele não precisa, Deus vai aplicar para alguém que precise. Né? A indulgência não é desperdiçada. A Camila Marques está dizendo aqui, infelizmente ainda se ensina isso nas escolas. É claro, Camila, as nossas escolas se tornaram oficinas, na mão de muitos professores, não de todos, de lacração, para poder
desconstruir a igreja, mas também a desconstrução da fé católica, da fé cristã que formatou, né, a civilização ocidental. A gente está vendo esse movimento grande. Hoje de madrugada eu estava escutando Ana Paula Henkel fazendo uma reflexão sobre a atitude que os católicos tiveram na última eleição nos Estados Unidos. Porque os católicos viram que havia um perigo da cultura woke tomar conta da nação e desconstruir tudo. Então uniram-se católicos, uniram-se evangélicos para votar contra essa proposta da cultura woke. Cultura woke é isso. É uma cultura contra Deus, contra a igreja, contra a fé e contra nós. E essa é uma grande desgraça. Então, a nossa live, quem perguntou aqui, vai ficar gravada sim, porque agora nós estamos só falando que de manhã pouca gente está conosco. Nós temos 166 pessoas assistindo a nossa live, mas ela vai ficar gravada e milhares de pessoas vão poder acompanhar. E eu acredito, padre, que a sua colocação que foi magistral, foi fenomenal para que as pessoas possam realmente compreender a grandeza de um ano santo, a importância de um ano santo. O Antônio Leão está dizendo, é verdade, Dom Darei, e a teologia da libertação é devastadora, não tenho dúvidas. Você pode ler 2 livros que eu vou indicar de um ex-teólogo da libertação, foi meu professor, Clodovis Boff. O primeiro livro, A Crise de Fé na Igreja e a Teologia da Libertação. Me parece que é na editora Eclésia. E ele lançou um segundo livro que nós perguntamos para ele, mas o senhor colocou a questão da crise. O que nós podemos fazer? E ele lançou um livro agora muito bom, Por uma Igreja em Subida, que é a recuperação da crise que nós vivemos a partir da oração. O Ano Santo é para isso, né? Sim. É um ano de oração, né? Antes do Ano Santo, o Papa Francisco convocou um ano de oração, que era esse ano que se passou, mas o Ano Santo é um ano da gente intensificar as nossas orações, intensificar a nossa prática de piedade, intensificar a nossa vida sacramental. Então, o Papa pede na bula que os padres, né, estejam mais abertos ao atendimento de confissão, sejam mais generosos no perdão. E nesses dias, Dona Adaí, onde o Papa tem aberto as portas, ele tem falado muito assim de perdoar sempre, né? E ele diz, na confissão, a gente precisa, como padres, né? A gente precisa falar pouco e perdoar muito. Isso é muito importante, né? Ele até brincava. De preferência, quando for confessar, procure um padre que escuta pouco, fala pouco e perdoa tudo, né? Porque é justamente isso, né? Nós somos ministros da misericórdia, ministros do perdão de Deus, e nós não somos donos do perdão. É Deus quem perdoa através das nossas mãos, né? Mas é um ano realmente de graças e de esperança, né? Vamos trabalhar muito essa virtude da esperança. A gente sabe que as pessoas têm perdido a esperança em muitas coisas, a esperança na vida, a esperança nas pessoas, a esperança em si mesmas, a esperança na igreja, a partir de tanta coisa ruim que a gente acaba vendo, né? A esperança na humanidade, a esperança na história, mas nunca percamos a esperança em Deus, né? Porque Deus é a nossa esperança e é Deus quem age a partir de situações, às vezes, limite, de situações terríveis, onde a gente pensa que tudo vai vir abaixo, mas a mão de Deus vai e reergue tudo novamente. Agradeço a participação de vocês aqui. Nós temos religiosos, sacerdotes. Frei João Francisco está saudando, pedindo a bênção. Deus abençoe, Frei. Muito obrigado pela companhia. É muito bom. Nós temos uma pergunta aqui, padre. A Lourdes Alves, ela fala, meu pai era kardecista. Como peço a indulgência plenária para ele? Da mesma forma, né? Cumprindo os requisitos, a gente até esqueceu de falar, Excelência, os requisitos para a indulgência, né? Primeira coisa, realizar a obra indulgenciada. Então, nesse ano santo, as obras indulgenciadas são aquelas obras que a gente disse aqui, a visita às igrejas jubilares,
a realização de alguma outra obra, a caridade, o estudo do catecismo da Igreja Católica. Depois, estar em estado de graça, ter a confissão em dias. Verdadeiro arrependimento e desapego do pecado através dessa confissão, né? A oração nas intenções do Santo Padre e também a comunhão. Esses são os requisitos para receber a indulgência. Vamos lá, voltar de novo. Repetir. Obra indulgenciada, né? Nesse ano jubilar, a gente encontra as obras indulgenciadas aqui nesse documento que a Santa Sé emitiu. Normas sobre a concessão da indulgência durante o jubileu ordinário do ano 2025. Verdadeiro arrependimento dos pecados, confissão, comunhão e oração nas intenções do Santo Padre. Aqui na nossa diocese, no Andaí, nós já vamos abrir o nosso jubileu com a concessão da indulgência plenária, porque no final da celebração o senhor vai dar a bênção apostólica, né? A bênção indulgenciada. Então, para a pessoa que nos perguntou aí, fazendo essas coisas e aplicando essa indulgência, seja para quem for, né? Se é católico, se não é católico, se é de outra religião, se não é, não importa. Deus vai receber essa nossa obra e vai aplicá-la segundo a necessidade do falecido. É bom lembrar que a Igreja Católica, na sua tradição, na sua teologia, tem consciência que há o purgatório. Não adianta você discutir isso com o evangélico, com o protestante, que o protestante não acredita nisso. Então, não vai perder tempo com isso. A igreja... mas isso não está na Bíblia. Está, indiretamente, tem várias passagens na Bíblia que dá fundamentação no purgatório. O purgatório é uma situação de purificação das pessoas que tiveram seus pecados perdoados, mas as culpas são grandes. Imagina uma pessoa que mata um pai de família. Ele arrepende, recebeu o perdão, mas e a culpa? O sofrimento dos filhos? O que esse pai deixou de fazer? A mesma coisa a questão do aborto. Você abortou. Padre Pio teve uma visão de uma mulher que fez um aborto e que o menino ia ser papa. Você sabe disso? Sim. É uma coisa... Eu arrepiei quando eu vi isso. Então, como você vai redimir isso? Então, a igreja, com seu poder da chave de ligar e desligar, a igreja estabelece as indulgências, que são graças especiais para a libertação dessas culpas que a alma fica no purgatório. O purgatório é um inferno de esperança, é claro. Não é fácil a situação espiritual da alma no estado do purgatório. Purgatório também não é um quarto, não é uma gaiola, não é uma coisa. É um estado da alma que fica privada de contemplar o paraíso, de contemplar a face de Deus. Por isso que o purgatório existe e existe também para aqueles que não creem nele. Sim. Então, se a pessoa, às vezes, só Deus sabe, teve uma vida de caridade, imaginemos um índio que nunca ouviu falar de Jesus, mas ele tinha os princípios da caridade, mas também teve seus pecados. Ele pode estar no purgatório? Pode. Então, as indulgências é para isso. E alguém pergunta aqui, padre, se você rezar via sacra, se tem indulgência. Sim, tem. Está aqui no... Está aí também, né? Tem, sim. Tem sim. Não, tem muitas coisas que é indulgência. Eu, por exemplo, não passo na frente de um cemitério sem rezar aquela ejaculatória, que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz, porque isso redunda também em indulgências. São coisas muito abençoadas que nós temos. Deixa eu ver se tem mais alguma palavra aqui. Me falaram que... bom, já respondi aqui. Não é que no purgatório você queima. O sofrimento infernal no purgatório é da alma não poder contemplar o paraíso, o rosto de Deus. Isso é a dor da alma. Por isso que o purgatório é um lugar de esperança. Porque as almas que já obstinadamente fizeram nesta vida uma opção fundamental contra Deus, que merece o inferno, não adianta você fazer indulgência para quem está no inferno. Mas
o fulano de tal, vou fazer uma indulgência para ele. Se ele estiver no inferno, aquilo que o Padre Osias já disse, esse pedido, essa indulgência vai para uma alma esquecida. Quando eu vou ao cemitério, eu sempre rezo um Pai Nosso, 3 Ave Maria no pé do cruzeiro, para as almas esquecidas, almas que nunca receberam a intenção de missa, que nunca receberam a oração de uma jaculatória, nem de um terço. Então, nós temos também esse trabalho de ajudar a salvar almas. E nós cremos nisso, isso é da nossa fé católica. Nós não precisamos da interferência do pessoal da Reforma, dizendo que nós estamos errados. Vocês vivem a vida de vocês. A nossa vida a gente sabe viver, a Igreja Católica tem seus caminhos, nós não precisamos de interferência externa para dizer o que é que nós temos que fazer. A Igreja Católica é rica. Quem conhece a Igreja Católica nunca a abandona. E o que explica hoje essa leva imensa de pastores evangélicos, de protestantes que estão voltando à igreja? Que estão pelas redes sociais conhecendo os padres da igreja, a tradição da igreja, e estão entendendo, mas aqui está a verdade. Por isso que aquela afirmação, extra ecclesia nulla salus, que fora da igreja não há salvação, é isso. Porque a igreja ela é o depósito de salvação deixado, querido por Jesus. Não confunda a igreja comigo, com o Padre Osias e com o Papa. A igreja é um mistério, gente. É um mistério no qual nós entramos pelo nosso batismo. Eu não gosto muito desse canto, nós somos a igreja, o Papa é a igreja, o Bispo é a igreja. Não, nós somos os filhos e filhas da igreja. A igreja é maior do que nós. Então, a igreja do Senhor, querida por Ele, de direito divino, não com escritura registrada em cartório, mas no Evangelho, capítulo 16 de Mateus, ela foi deixada por Jesus e a igreja tem esse poder das chaves de abrir caminhos que facilitem a nossa salvação. Padre Osias, para terminar, eu gostaria que o senhor falasse da cruz do jubileu da nossa diocese. Ah, sim. Antes de vir para cá, eu estava ajustando ela. Até mandei as fotos para o senhor ver aí. A nossa cruz do jubileu é uma cruz especial. No rito próprio para a abertura do jubileu nas dioceses, pede-se que se tenha uma cruz jubilar, que fique na igreja catedral ali para a veneração dos fiéis. A nossa cruz jubilar, ela é especial porque ela tem uma relíquia da Santa Cruz nela. Ela, na verdade, é um grande relicário, onde se tem ali uma relíquia do chamado Lignum Crucis, né? Um pedacinho ali da Santa Cruz, que estava no nosso museu, né, diocesano há muito tempo ali, era usada por Dom Vito, e a gente tem aí, pesquisando, escutando os padres mais antigos, tem histórias que Dom Vito, nosso primeiro bispo, utilizou essa cruz em vários exorcismos do Dom Adai. Sim, nós já tivemos casos medonhos, né? E é uma relíquia muito própria nossa, mas também é uma relíquia muito poderosa, né? E nós vamos ter na nossa igreja catedral, durante todo esse ano jubilar, essa relíquia da Santa Cruz, essa cruz jubilar, ficou uma cruz muito bonita, com a relíquia da Santa Cruz, onde os fiéis poderão venerar ali, né? E depois o senhor comentava que a intenção é que essa cruz seja usada no jubileu da nossa diocese também, sim, de 50 anos, né? E poderá ficar ali de maneira estável na catedral para a veneração dos fiéis. Então, além de todas as graças do jubileu, nós vamos ter ainda mais essa grande graça, que é a nossa cruz jubilar, que é um relicário da Santa Cruz do Senhor Jesus. Eu peço ao Otávio para mostrar os livros que nós citamos aí, do Frei Clodovis Boff, foi meu professor, 3 matérias teológicas, e ele fez um caminho muito bonito de aproximação da verdade teológica. E tem esses 2 livros aí que eu entendo que sejam muito importantes por uma igreja em subida. Sumiu aí, o Otávio, o outro livro? Por uma igreja subida, e o outro livro pelo menos aqui no meu não está saindo. Sim, agora sim.
Então, aí os 2 livros do Frei Clodovis Boff. Ele está preparando um terceiro livro que eu irei no lançamento no mês de maio. Acho que vou levar o senhor. Na hora, eu tô junto. Lá em Piracicaba. Vamos embora. Nós vamos lá assistir o lançamento de um terceiro livro do Frei Clodovis Boff. Ele já está bastante idoso, mas é um homem, Padre Osias, que naquele tempo de teologia da libertação exagerada ali, aquela coisa toda, a gente sentia que ele tinha uma áurea de espiritualidade. A mística, né? A mística de Nossa Senhora, aquela áurea de espiritualidade, e hoje a gente está vendo essa riqueza. Eu vou pedir o Otávio para colocar para nós aí a cruz do nosso jubileu. Ele vai colocar aí para vocês poderem contemplar essa cruz que a gente vai usar no nosso jubileu agora. E 2026 nós vamos começar um tríduo, 26, 27, 28, de preparação para o jubileu dos 50 anos da nossa Diocese de Formosa, meio século. E a gente quer que esta cruz seja realmente esse sinal de unidade da nossa igreja. Conseguiu, Otávio? Está quase conseguindo. Está quase conseguindo mostrar a cruz. E a gente vai usar essa cruz amanhã. Apareceu. A cruz muito bonita. E o Padre Osias já... Você quer falar o significado desses sinais? Está na cruz aí? Sim. Nós desenhamos essa cruz aí, a gente mandou para um artista, ele fez melhor até do que a gente tinha pensado. Em cima tem a âncora, né? Que é o símbolo da esperança. É um símbolo antiquíssimo, usado na igreja desde os primeiros cristãos. Ao lado nós temos a letra alfa e a letra ômega, a primeira e última letra do alfabeto grego, que representa Nosso Senhor Jesus como o princípio e fim de todas as coisas. E embaixo nós temos a logo ali do Jubileu da Esperança, né, que foi dada aí pela Santa Sé. E aí nesse meio aí, onde nós vemos aquele miolos em vermelho, nós temos a relíquia da Santa Cruz. Tem outra foto aí, Otávio? O bispo mandou só essa? Tem uma que mostra mais de perto, mas quem vier na igreja vai poder venerar mais de perto essa relíquia da Santa Cruz. Ela vai ficar na catedral ali, próximo do altar. O senhor quer falar também do hino do jubileu? Tem um hino muito bonito. Sim, né? Nós não vamos passar aqui porque é questão de direitos autorais, derruba o canal, é uma coisa difícil. Fala um pouco do hino para nós. Foi um hino feito... normalmente, nesses anos, se faz ali uma seleção, um concurso de artistas, de compositores, tanto para a logo quanto para o hino do jubileu. E aí nós temos a logo do jubileu com uma cruz em forma de âncora, depois a representação de 4 pessoas ali nas cores das missões, representando os continentes. E o hino do jubileu ficou muito bonito, é de um compositor italiano, depois foi traduzido para várias línguas, né? Aqui para a nossa língua foi feita essa gravação pelas edições CNBB em parceria com o coro da Catedral da Sé. Então ficou muito bonita a nossa versão brasileira, ficou muito bonita, né? Tão bonita quanto a versão original. E vai ser cantado, aí já foi passado, né, para os nossos diocesanos. Amanhã nós vamos cantar? Vamos cantar bastante. E as nossas equipes de música já têm conhecimento, já foi passado aí para todo mundo, para que a gente possa cantar. E você que nos acompanha pode acessar no YouTube, no Spotify, nas mídias aí de música. Já tem disponível aí para quem quiser ter livre acesso a esse hino muito bonito. Eu gostei muito na nossa assembleia, as irmãs lá da sua paróquia. Sim, nós fizemos um ensaio. Vocês ensaiaram, ficou muito bonito. Sim, as irmãs cantam muito bem. Nós passamos para todas as paróquias, para todas as equipes de música. Fizemos uma adaptação do Andaí somente no tom, porque o tom mais baixo fica mais fácil para todo mundo cantar. É verdade. E aí nós passamos para a paróquia com essa adaptação, gravamos o vídeo, gravamos o áudio e enviamos aí para todas as paróquias. Amanhã, às 9 horas, na Paróquia São Sebastião, nós vamos fazer a liturgia que está nesse texto, a liturgia de abertura e de encerramento. O ano que vem,
no mês domingo da Sagrada Família, nós vamos encerrar, só que sem essa procissão que a gente faz amanhã. Vai ser nas foranias. Eu não sei, Otávio, você vai conseguir transmitir a procissão? O Otávio, nosso produtor aqui, está dizendo que a partir das 9 horas haverá uma transmissão pelo canal aqui, pelo canal nosso da Catedral, a celebração, a caminhada processional e a Santa Missa, que eu espero que seja muito bonita, muito abençoada. Eu gostaria que nós encerrássemos com a oração do jubileu. A oração do jubileu. E o pessoal está agradecendo aqui, Padre Osias, o conteúdo. Ah, que bom, que bom. Espero ter ajudado. Sim, vai ficar. Depois vocês compartilham já são 210 pessoas aqui assistindo ao vivo. Ninguém estava sabendo, foi uma coisa de improviso, né? Mas vai ficar aí para o pessoal ficar assistindo. E vocês podem compartilhar com os grupos de família. Vocês não vai compartilhar no grupo da paróquia sem pedir o padre, senão depois o padre manda tirar, ou o bispo, né? Então, compartilhe. Se for compartilhar em alguma coisa de igreja, tem que pedir o padre, para não criar problemas para mim. Porque vocês, às vezes, compartilham, o padre não gosta da nossa linha, do nosso estilo de igreja, e depois ainda fica maltratando vocês. E a gente não quer isso. A Samantha Erkert Ainsdani está dizendo: o padre Osias batizou meu filho. Ah, foi? Olha aí, que coisa bênção. boa. É uma bênção de Deus. Então, meus irmãos, com muita alegria, nós vamos orar também por aqueles que estão precisando de oração. E eu e o padre Osias vamos rezar a oração do jubileu. Eu agradeço o padre Maico, lá da Paróquia Sagrada Família de Posse, que está nos visitando e ficou aqui sentadinho, acolhendo nesses conteúdos. Com vontade também de falar, mas paciência, né? O senhor está sem a sua batina, né? O Otávio, eu agradeço pela organização aqui, assim, meio precária, nas correrias, mas ficou bom. Deu tudo graças certo, a Deus. Né? Então, falei nenhuma besteira, não? Não, acho que o senhor foi mais sábio do que eu. Ai, Jesus. Então, eu agradeço, minha gente, a participação de vocês. Convido a todos a vivenciar, a lucrar os bens, as indulgências, a espiritualidade do ano jubilar, rezando também pelo Santo Padre, pela sua saúde. Oração do jubileu antes da bênção final do nosso podcast. Pai que estais nos céus, a fé que nos deste no teu Filho Jesus Cristo, nosso irmão, é a chama de caridade derramada nos nossos corações pelo Espírito Santo. Desperte em nós a bem-aventurada esperança para a vinda do teu reino. A tua graça nos transforme em cultivadores diligentes das sementes do Evangelho, que fermentem a humanidade e o cosmos, na espera confiante dos nossos céus e nova terra, quando vencidas as potências do mal, se manifestar para sempre a tua glória. A graça do jubileu reaviva em nós, peregrinos da esperança, o desejo dos bens celestes e derrame sobre o mundo inteiro a alegria e a paz do nosso Redentor. A ti, Deus bendito na eternidade, louvor e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Suas últimas palavras, Padre? Agradeço, Excelência, a oportunidade. Espero ter ajudado aí quem está nos acompanhando a clarear um pouco mais, né, a mente e o coração para viver bem esse jubileu. Agradeço ao senhor pela oportunidade. Espero ter correspondido à expectativa e à confiança do senhor. E peço, né, que realmente os nossos corações se abram, a nossa esperança se reanime e a nossa fé redobre aí na esperança para celebrarmos bem esse ano santo, esse ano da graça do Senhor. Muito obrigado, Padre Osias. Eu quero agradecer ao senhor imensamente pelo zelo da liturgia. O senhor, como nosso mestre de cerimônia, juntamente com o Padre Carlos, fica lá do outro lado da diocese, a 420 quilômetros daqui. Quando as cerimônias são por lá, ele cuida. Sim. Vocês dois são magistrais, a gente tem um amor muito grande a esse trabalho. E agradeço muito ao senhor, que quando da minha morte ficará responsável também para organizar a vestimenta do defunto, né? Para tirar um pouco a feiura na hora da morte, né? Tem que vestir o listo direito. A liturgia precisa ser bem
cuidado, inclusive a liturgia da fúnebre do bispo. Espero que esse dia demore muito. Tomara, também espero um pouco. Muito obrigado, minha gente, pelo carinho de vocês. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, que trouxe para nós Jesus, seja abençoado o seu coração, o coração da sua família, e que todos possam ter um santo ano jubilar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus e sob o olhar de Nossa Senhora e São José.